Nós queremos ouvir hoje palavras, Senhor Deus, que mostre quem somos diante de Ti. Mostre, Senhor Deus, o que devemos corrigir, o que devemos mudar, o que devemos ser transformados pela Tua palavra, Senhor Deus. É isso que te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glórias sejam dadas ao Senhor, igreja. Evangelho segundo São Marcos, capítulo 5, versículos 25 e seguintes. A mulher que tinha um fluxo de sangue. Todo mundo já conhece essa passagem bíblica. E alguns poderão pensar assim: meu Deus, o que é que esse pastor vai extrair de novo dessa passagem bíblica? Alguma coisa nova, alguma novidade? Primeiro, o Evangelho é um só. Não existem dois Evangelhos, é um só. E esse Evangelho é repetido há 2000 anos. E nós vamos ouvir as mesmas passagens bíblicas durante mais de 2000 anos, se o Senhor não voltar primeiro. Aleluia. Amém? Alguns grupos já estão enjoados desse Evangelho, repetindo a mesma coisa. Tem alguns que nem pregam mais o Evangelho. Eu soube com santa indignação que uma certa igreja convidou os irmãos para irem fantasiados de heróis, super-heróis, Superman, Homem-Aranha, sabe? Por quê? Para que eles possam receber a unção de heróis e serem heróis na fé e heróis no sucesso. Eu pensei comigo, com meus botões, era só o que faltava. E o irmão perguntou: pastor, o que é que você acha? Eu digo: meu irmão, eu não vou perder o meu tempo de analisar isso, essa aberração, à luz da Bíblia. Eu não vou perder meu tempo. Isso é uma aberração, isso é uma extravagância. Mas pior do que isso está acontecendo por aí, meus irmãos. Mas nós vamos aqui ao nosso Evangelho. Amém, igreja? Glória sejam dadas ao Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: e certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue. Não eram 12 dias, eu falei 12 anos sofrendo com um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha gastado todo o dinheiro dela, nada lhe aproveitando, e ela ia de pior a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou no seu vestido, porque dizia: se tão somente tocar nos seus vestidos, eu serei curada. Glória seja dada ao Senhor. A Bíblia não diz se ela raciocinou muitos antes da passagem do Senhor Jesus, se ela soube que o Senhor Jesus viria com algumas semanas de antecedência. É possível. E ela projetou esse sonho na sua vida. Ela profetizou a sua cura com as suas palavras. Ela colocou a sua fé em ação. Pastor, o senhor não vai extrair coisa nova dessa palavra. Eu acho que alguém pode até duvidar. Agora, duvidar do Espírito Santo que está em mim, nós não podemos duvidar. E é Ele que dá a inspiração. Palmas para o Senhor Jesus. Glória seja dada ao Senhor. Duvidar do irmão, não pode duvidar, não há problema nenhum, nós somos falhos, nós somos
temos as nossas fraquezas, nós somos limitados. Agora este que está em mim e está em vocês não é limitado. Glórias sejam dadas assim. Ela projetou esse sonho. Meus amados, a palavra de ontem do irmão Roberto Lopes, ela é válida, foi válida ontem, é válida hoje, será válida amanhã, todos os dias. Nós precisamos ter sonhos e precisamos nos esforçar para que esse sonho seja concretizado, fazendo alguma coisa. Eu falava com o irmão Juan Albert, ele ouviu que não basta nós termos sonhos, senão nós vamos sonhar a vida toda e nada acontece. E nessa palavra ele ouviu o quê? Um jovem sonhava ser alguma coisa, sonhava, por exemplo, ser médico, mas ele sonhava de manhã, de tarde, de noite, e ele sonhava, mas nada fazia para isso, não estudava, tinha horror ao estudo, não frequentava com assiduidade a escola, mas ele queria, e o tempo foi passando e passando, e ele ficou velho sonhando, ficou só com um sonho. O sonho não foi realizado. Nós precisamos dar passos para a realização dos nossos sonhos. Nós precisamos queimar pestanas, nós precisamos pagar um preço para isso. Nós precisamos ter sonhos racionais, objetivos. Até na igreja, meus amados. Ah, pastor, eu quero pregar. Eu quero pregar. O que você fez? Você passa noites ouvindo pregações, você vasculha, você vai comentar, você anota. O que é que você faz para realizar seu sonho? Você vai passar o tempo todo na igreja e não vai acontecer nada, porque não vai cair do céu. Então, para esse sonho, como disse o Roberto, precisa ter determinação e superação, superar as nossas deficiências. Jovens, acordem para a realidade da vida. Acordem para a realidade da vida. É preciso ter determinação, ser obstinado. Eu vou conseguir. Muitos dizem o contrário. Não dá certo não. Eu ser engenheiro, ser médico, isso é para os ricos. Eu morando aqui em Aguirais, como é que eu vou fazer faculdade? Eu vou estudar nessas escolas grandes, finas. Você pode, coloque isso no seu coração. Glórias sejam dadas ao Senhor. E Roberto falou isso, ele disse: olha, como é que eu, criança, criada, nascida no Nordeste, no interior de São Luís do Maranhão, vai conseguir correr mundo, vai conseguir vencer os norte-americanos lá no Rio de Janeiro? Isso não vou chegar nunca a isso. Eu sou um pobre coitado, não entrou com um sonho no seu coração. Eu vou conseguir, e pagou o preço. Amém, igreja? Amém. Mas pastor, isso é utópico. Você está falando uma utopia. Não, aqui em nosso meio nós temos um exemplo. Às vezes a gente se esquece dos exemplos. Diego teve um sonho de se formar em engenharia. Ele está se formando arquiteto. Já pode ser considerado um arquiteto, já está na fase de treinamento. Amém, igreja? E eu me lembro muito bem quando ele começou há 3 anos de falar: eu vou fazer faculdade, eu vou ser engenheiro. E agora ele pode falar que o sonho dele está muito prestes a ser realizado. Glórias sejam dadas ao Senhor, porque ele colocou em ação o seu objetivo.
não ficou em casa se balançando, esperando que as coisas aconteçam. Não, ele fez as coisas acontecerem. E nós temos um exemplo internacional de Martin Luther King. Martin Luther King, um pacifista norte-americano, negro. E ele lutou muito para que os Estados Unidos mudassem, fosse uma sociedade igualitária, acabasse com a desigualdade racial. O apogeu da sua pregação, dos seus discursos, foi quando ele fez uma caminhada lá nos Estados Unidos. E no fim da caminhada, ele fez um discurso que até hoje é lembrado. Eu tenho um sonho. Palmas para o Senhor Jesus Cristo. Glória seja dada ao Senhor. Nós precisamos ter sonhos. E ele lutava para que acabasse com a desigualdade racial. Lá nos Estados Unidos há 50 anos, os negros viviam nos guetos. Os negros eram separados totalmente dos brancos. Tinham as suas escolas, os seus cinemas, os seus bairros. Um negro e um branco não podiam viajar no mesmo ônibus. Amém? No mesmo veículo. E assim, separados. E ele conseguiu. E no seu discurso, ele dizia: o meu sonho é que as minhas crianças, as minhas pequenas crianças, 4, no futuro, não sejam julgadas pela cor da sua pele, mas pelo seu caráter. Alguns anos depois, os Estados Unidos experimentaram uma mudança radical. E pode-se dizer que é uma nação igualitária e pacifista do ponto de vista da segregação racial. Amém? 45 anos depois do seu discurso, foi eleito nos Estados Unidos o primeiro presidente negro, Barack Obama. Primeiro, mas nasceu lá, no sonho de Martin Luther King. Quando nós temos um sonho e já pensamos assim, não vai dar certo, nem começa, porque já não deu certo. Você já começou derrotado. Você não subiu nem o primeiro degrau da escada e você já se sente vencido. Você já está vencido. Não vá adiante, a menos que você mude o seu comportamento e a sua cabeça, renovar a sua mente. E ela pensou no seu coração: se ao menos eu tiver condições de chegar perto dele e tocar nas suas vestes, eu serei curado. Glória seja dada ao Senhor. Ela profetizou a sua cura, meus irmãos. Ela falou a palavra da vitória, de sucesso. Sonhou, agiu, realizou. Esses são os passos. Amém? Não comece qualquer negócio empresarial com pensamento negativo. Pelo contrário, você não vai levar a lugar nenhum. Você vai morrer na estrada. Qualquer tipo de realização, na igreja ou no mundo secular, glórias sejam dadas ao Senhor. As barreiras para esta mulher eram grandes. Primeiro, ela estava muito enfraquecida e anêmica. Segundo, naquela época, as mulheres nessa situação, com fluxo de sangue, não poderiam circular com liberdade no meio da comunidade. Poderiam até ser apedrejadas.
Terceiro, ela teria que ir andar de tal maneira entre aquela multidão, de modo que não fosse reconhecida. Ela gostaria de guardar a sua identidade, por isso ela falou em apenas tocar. Eu não posso falar com esse Jesus, ele é muito grande para mim, eu muito pequena, eu sou uma excluída da sociedade. É como se fosse uma pessoa leprosa. Ela se colocava numa situação tão desprezível que ela disse: não, falar com Jesus, isso para os grandes, para os sãos, para os saudáveis, para os seus discípulos, eu não posso. Vou fazer do meu sonho uma realidade, eu vou marchar, eu vou seguir, eu vou fazer, eu vou tentar alcançar o alvo. Esse é o meu propósito, o meu coração. Veja a tamanha dificuldade. Ela estava no fundo do poço, sem dinheiro, sem saúde, sem amigos, e já havia recorrido a todos os médicos. Agora, ela pensou: a minha única solução é Jesus, o Filho de Nazaré. É Jesus de Nazaré, e eu confio. Certamente ela soube dos milagres do Senhor Jesus. Ela ouviu histórias a respeito do Senhor Jesus, dos milagres que ele fazia, das suas palavras. Ela disse: eu não posso perder esta oportunidade. Agora eu pergunto: esse tipo de exclusão social, de indiferença pelas pessoas menos favorecidas, só ocorreu naquele tempo? Será que hoje não acontece a mesma coisa? Acontece a mesma coisa. Há poucos dias, um homem morador de rua foi queimado vivo. Não é a primeira vez que acontece. Jogam combustível neles e ateiam fogo, porque a sociedade rejeitam, são rejeitados pela sociedade. E nós temos uma classe hoje que passa por isso. São os viciados de crack, que vivem como almas ambulantes, vidas ambulantes, e às vezes são até presos pela polícia. E tantos outros, meus amados, que se sentem como se sentia essa mulher. Jovens, menores, crianças, na prostituição. Nós queremos a distância. Nós queremos que se danem. Os governos fazem projetos e mais projetos e nada funciona. Continua do mesmo jeito e aumentando a prostituição. E ela pensou: eu vou. E foi, e conseguiu. Nós estamos a meditar no esforço que ela fez, certamente encobrindo o rosto, desconfiada, muito fraca no meio daquela multidão, até chegar. Eu acho que foi o último esforço físico que ela fez na vida. Ela não teria condições de imaginar. E ela tocou. Apenas tocou. Conseguiu tocar. E logo que tocou a Jesus, secou a hemorragia, secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal.
Meus amados, o milagre foi tão formidável, tão rápido, que ela sentiu imediatamente. Glórias sejam dadas ao Senhor. Mas não apenas ela sentiu imediatamente, Jesus também sentiu. Glórias sejam dadas ao Senhor. Olha aqui. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nos meus vestidos? Meus amados, foi como uma tomada ligada a uma corrente. Assim que tocou, a corrente da fé se juntou ao poder do Senhor Jesus e ela foi curada. Amém, igreja? Ele disse: eu senti que alguma coisa forte me tocou, porque de mim saiu virtude, saiu poder, saiu unção. Ora, muitas pessoas já haviam tocado o Senhor Jesus naquela noite, ou naquele dia. Como é que ele conseguiu saber essa diferença? Como que ele concebeu, que ele conheceu? Porque ele estabeleceu uma diferença, alguém lhe tocou, os discípulos disseram: mas mestre, muitos aqui tocam no Senhor, como é que nós vamos saber quem foi que lhe tocou? Ele disse: não, alguém diferente me tocou. Sabe por quê? Porque aquele toque foi um toque diferente, aquele toque foi um toque cheio de fé, cheio de vitória. Ele disse: não, esse toque foi diferente, eu quero saber, agora eu quero saber. E ela, ouvindo aquilo ali, meio envergonhada, deve ter pensado: será que eu manifesto agora? Será que eles não vão me prender? Eu posso dizer, será que eu posso? Mas com a insistência do Senhor Jesus, ela estando ali, ela resolveu se identificar. E disseram-lhe: vês que a multidão te aperta e dizes quem me tocou? E ele olhava em redor para ver quem fez esse toque. Jesus: alguém me tocou? Não, eu senti algo diferente. Olha aqui, meus amados. Então a mulher resolveu. A mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, já estava curada, temendo e tremendo, aproximou-se e ajoelhou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E Jesus lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste mal. Glórias sejam dadas ao Senhor Jesus. Palmas para o Senhor Jesus. Vai, tu já está curada. O seu sonho foi realizado. Glória a Deus. E a sua vitória saiu da sua boca. Meus amados, vamos aprender isso. Vamos profetizar a nossa vitória. E como eu posso profetizar? Você jovem, diga: eu posso. Eu vou realizar meu sonho. Eu tenho condições. Eu vou conseguir. Mas muitos profetizam exatamente o contrário. Profetizam desgraça. Não, posso não, tenho condição não. Conhece gente assim? Tenho condição não, eu sou coitadinho, eu quero nascer aqui em Aquiraz, eu vou morrer aqui, quem tem emprego ali de salário mínimo, tá bom? Mas para mim, quando eu me aposentar, eu vou receber meu saláriozinho. Eu só quero que quando eu morrer, me enterre numa cova, ainda que seja uma cova rasa, mas eu quero ir para o meu cemitériozinho ali. Está amarrado em nome do Senhor Jesus. Glórias sejam dadas ao Senhor. Diz: não, eu vou conseguir mesmo, eu vou conseguir. Agora tem muitos que temem colocar em prática o sonho para não pagar, nem para não passar por nenhum sacrifício. Estão acostumados com o seu modo de viver, o seu modo de vida. Então, esse novo pensamento, esse renovar de mente, lhe causa uma reação interior.
Disse, não, eu vou ficar coitadinho mesmo, estou muito bem assim, coitadinho. Não está coitadinho, não. Essa mulher, se ficasse lá só com o seu sonho, né, teria ficado só sonhando. Jesus passava e ela sonhava. Ah, como eu gostaria de seguir essa multidão, fazer esse sacrifício, tocar no Senhor Jesus. Ia morrer assim mesmo. Glória seja dada ao Senhor. Se você tem um sonho, comece a realizar. A partir de hoje, tudo para a honra e glória do Senhor Jesus. E você, então, dando o primeiro passo, Deus vai dar mais 2 passos por você. Palma para o Senhor Jesus. Ele vai te favorecer. Agora tem que suar a camisa. Glória a Deus. Tem que suar a camisa. E eu me lembro, meus irmãos, quando eu, 16 anos, vinha do meu trabalho, depois de 10 horas de trabalho, em dezembro eu via aquelas casas que eu considerava casa dos ricos, enfeitadas com árvore de Natal. Eu vi os meus líderes escrevendo saudações à esposa, aos filhos, desejando Feliz Natal, com presentes. Quando eu ia para casa, eu via aquele murmurinho, aquela alegria do Natal. Eu digo, meu Deus, o que é isso? Eu achava estranho, porque na minha casa não tinha nada disso. Na minha casa tinha 1 ou 2 lâmpadas de 40 velas. Eu ia para a minha casa, depois de um dia de trabalho, para chegar lá, passar por debaixo das redes e ainda ia estudar até 11, 12 horas da noite. Mas eu tinha um sonho de vencer. Amém? E Deus esteve comigo, me ajudou e me deu vitória. E meus irmãos também, que seguiram meus passos. Tive um irmão que, pobre de maré, passando necessidade, ele largou o emprego no comércio para se dedicar aos estudos. Loucura, né? Largou o emprego, ficou passando necessidade, mas estudando. Hoje, há 20 anos, ele é professor de Química da Universidade de São Luís do Maranhão. Conceituado professor de Química. Por isso, meus amados, nós devemos fazer a nossa parte. Eu tenho um sobrinho, se casou, mulher grávida, ela médica, e ele trabalhando em um bom emprego, largou tudo e foi para Recife. Isso há 30, 40 anos. Estudar teologia no seminário, ganhando uma mixaria. A minha irmã, a mãe dele, disse: eu não sei o que passa pela cabeça do meu filho, deixar emprego e ir estudar essa tal de teologia. Estudando, voltou, foi ser pastor da igreja e estudando, se formou em teologia, em psicologia, em filosofia, tudo que ia, ele se formou. Resultado, hoje ele mora em Brasília, família maravilhosa. Eu estive lá na mansão dele, seus filhos todos crentes, todos frequentam a igreja, muito conceituado. Filho dele tirou em primeiro lugar do concurso dificílimo para procurador-geral, mas ele tinha um sonho. Glória seja dada ao Senhor. Ele tinha um sonho. Se ao menos ela não queria muito, mas Jesus deu muito mais do que ela queria.
Ele não só curou, mas lhe deu paz, lhe deu alegria. Ela estava muito oprimida, opressão, alto grau de opressão. O diabo disse, essa aí tem jeito, essa já é minha, e eu vou levar ela para o inferno, eu vou levar ela comigo, ela vai morrer, não vai morrer não, porque no meio ao Senhor Jesus. Glória a Deus! E aquele que vai a Ele liberta da opressão. Vinde a mim todos vós, que estáis cansados e oprimidos, Aleluia! e eu vos aliviarei. Glória a Deus! Temos cruzes? Temos. Temos de carregar a cruz? Temos. Talvez você esteja carregando a sua cruz, mas essa cruz é cruz de vitória. Essa cruz vai ser trocada, como diz o hino, por uma coroa de glória lá no céu. Palma para o Senhor Jesus. Glória seja dada ao Senhor. Aleluia. Aleluia, Deus! Esta é a mensagem, esta é a palavra de Deus. Amém, igreja? Glórias sejam dadas ao Senhor. Nós vamos guardar em nosso coração, para que os nossos sonhos não sejam desfeitos e anulados pela nossa incredulidade. E nós anulamos os nossos sonhos quando começamos a dizer, não vai dar em nada, eu não posso, sou pequeno, eu moro em Aquerai, eu sou coitadinho, coisa nenhuma, coitadinho o diabo, que já está condenado para os infernos. Glória seja dadas ao Senhor.